E aí, minha gente, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal e vídeo com clima de final de ano. Olha, hoje, exatamente hoje que eu estou gravando esse vídeo, é 18 de dezembro, gente, finalzinho de ano, a expectativa aí pro Natal, pro Ano Novo, para começar 2025. Eu não sei você aí, mas eu estou sentindo que 2024 passou por cima de mim com tudo e já estamos indo para 2025. Eu ainda estou um pouco perdida, achando que eu estou no meio de 2024, gente. Vocês estão sentindo assim também? Que loucura, né? Esse ano que passou voando. Mas olha, eu sempre gosto de separar alguns tempinhos do meu dia ao longo de semanas no mês de dezembro para eu pensar nas minhas metas de 2025. Eu acho que é um momento muito importante para a gente passar para um outro ciclo na nossa vida, né? Tem gente que não gosta, tem gente que fala que é besteira. Eu acho que é bem importante, principalmente quando nós temos metas e objetivos que nós queremos atingir nas nossas vidas. Eu acho que essa é uma oportunidade ouro pra gente se animar, pegar aquele gás inicial de 2025, né, do ano que tá começando, e a gente começar a implementar hábitos novos, costumes, práticas novas na nossa vida pra gente conquistar realmente a vida que nós sonhamos ter. Pensando nisso, ano passado eu gravei um vídeo para vocês sobre a definição de metas, como é que eu faço esse movimento, e eu passei para vocês uma técnica chamada de técnica SMART para a criação de metas. Por quê? Uma coisa que acontece muito é a gente criar metas que, às vezes, assim, vão além do que a gente pode dar conta e a gente acaba não conseguindo alcançá-las, aí vem aquela frustração, vem a desistência, a gente acaba não seguindo elas até o fim. E grande parte dessas metas que nós desistimos, gente, ao longo do tempo, é porque elas são simplesmente metas que não eram possíveis ser alcançadas. Ou a gente colocou muito esforço na meta que a gente pensou que ia dar conta e, na verdade, não dá conta, né? Porque não corresponde à nossa realidade. Ou, às vezes, a gente botou uma meta tão pequena que foi uma besteira e a gente acabou atingindo tão rápido que não anima a gente. Mas, gente, não vamos fazer isso, tá? Pelo amor de Deus. Vamos celebrar as pequenas conquistas sempre e vamos aprender a fazer metas alcançáveis. Então, ano passado eu falei para vocês sobre a técnica SMART para criação de metas. Disponibilizei um PDF para vocês. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima e também na descrição desse vídeo, se você quiser retomar. E no vídeo desse ano, para 2025, não tinha como eu fazer outra coisa senão ensinar vocês a criar metas para a pesquisa de vocês, para o mestrado, para a sua graduação, para o seu TCC, para a sua residência, para a sua tese de doutorado, utilizando o ChatGPT, utilizando inteligência artificial. Se esse vídeo te interessa, já vou pedir para você deixar o curtir aqui embaixo para ajudar no nosso crescimento e aproveita e já se inscreve no canal. Eu defini as minhas metas do meu doutorado utilizando o ChatGPT e, gente, eu acelerei esse processo de uma forma que vocês não fazem ideia. Ficou maravilhoso utilizar a inteligência artificial para definir as minhas metas SMART, organizar elas numa planilha, né, e deixar elas visíveis. Por quê? Estou na fase final do meu doutorado, tá? E a partir de janeiro eu vou ter 6 meses para defender a minha tese. Então eu tenho muito claro o caminho que eu tenho que seguir até a minha finalização, que eu preciso fazer para entregar a minha tese. Então, peguei todas essas etapas que eu precisava fazer, peguei o método SMART, joguei no chatbot, né, na inteligência artificial, e ela conseguiu gerar para mim todo um planejamento, todo um passo a passo, né, todo realmente o plano detalhado de como eu preciso seguir para eu conseguir defender a minha tese, gente. E é isso que eu quero fazer aqui com vocês. Eu quero ajudar vocês a definir as metas de pesquisa, as metas acadêmicas de vocês para 2025, utilizando o ChatGPT. E para isso, eu vou disponibilizar também um e-book gratuitamente para você conseguir fazer isso bem passo a passo. Então, o que eu vou passar aqui para você nesse vídeo vai estar presente nesse e-book aqui. Se você quiser, você pode ler o QR Code ou também vou deixar um link aqui na descrição. Primeiramente, vamos relembrar rapidamente, gente, o que é o método SMART? Então, o método SMART é um método para a gente seguir e conseguir criar metas claras, alcançáveis e mensuráveis de fato. Então, SMART nada mais é do que um acrônimo. O S significa a criação de metas específicas, onde a gente precisa definir exatamente o que pretendemos alcançar. O M significa
significa mensurável, aqui a gente precisa criar formas para medir esse progresso e ver se a meta está sendo alcançada. O A significa atingível, então a gente precisa utilizar de recursos para essa meta e verificar se realmente a gente consegue atingir ela, se a gente tem o tempo disponível para que ela seja atingida. O R significa relevante, para a gente ver se realmente aquela meta que a gente está definindo é relevante para o nosso objetivo final, para aquilo que a gente pretende alcançar. Se aquilo está fazendo sentido com o que pretendemos lá na frente. E o T, é claro, é o temporal. Precisamos determinar um prazo para a gente conseguir atingir essa meta. Todo o detalhamento e como você pode definir cada uma dessas letras para a sua meta, com perguntas norteadoras e uma explicação junto com exemplos, estão no vídeo anterior do ano passado e no PDF que eu disponibilizei nesse vídeo do ano passado que eu comentei para vocês. Agora, vamos falar de como nós podemos aplicar a técnica SMART para criar nossas metas juntos com o ChatGPT, gente. Então, para quem não sabe o que é o ChatGPT, eu vou deixar aqui em cima uma playlist que eu tenho, que eu já falei sobre inteligência artificial aqui no canal em outros vídeos, já abordei sobre o ChatGPT, e o ChatGPT nada mais é do que um chatbot. Você coloca um comando, que a gente vai chamar aqui de prompt, que é uma frase, é o que você quer que ele faça, tá? E esse comando, ele precisa ser especializado, claro, objetivo, ele precisa ser direto e dizer e comunicar exatamente o que você pretende, porque um prompt errado pode mudar muito a resposta que você recebe do chatbot. Então, você precisa enviar um comando no ChatGPT e ele vai te responder exatamente com o que você pedir no seu comando, né? De forma, claro, flexível, de forma personalizada, de acordo com as suas particularidades, e aí você consegue ir jogando outras perguntas, outros prompts, outros comandos para ir alinhando o que você precisa dentro da resposta que ele te deu. Então, a primeira coisa que a gente precisa, é claro, é do prompt, gente. E o prompt é esse aqui que está na tela aí para vocês, tá? O prompt é o seguinte: preciso de ajuda para criar metas SMART para o desenvolvimento da minha tese de doutorado. No meu caso, é minha tese de doutorado. Você pode ser o TCC da graduação, uma iniciação científica, pode ser a sua dissertação do mestrado. Coloque aqui, adapte esse prompt para a sua realidade. Aqui no meu caso foi tese de doutorado. Estou no... Coloca o ano do doutorado, trabalhando no tema e insira o seu tema, insira o seu objetivo geral, né? O que você achar melhor. Gente, quanto mais detalhado, quanto mais contexto você dá para esse prompt, melhor para você e melhor a resposta que você vai receber. Então, meu objetivo principal é: qual é o seu objetivo para essas metas? O que você precisa realizar, o que você precisa alcançar para ele conseguir elaborar as metas para você? Nesse caso, por exemplo, aqui eu coloquei escrever o capítulo 1 da minha tese, revisar a literatura, coletar os dados, analisar os dados. Você pode mencionar aqui o que você precisa realizar nesse seu trabalho acadêmico. Tenho quantidade de tempo disponível, tenho 2 horas por dia, 1 hora por dia, 1 hora 3 vezes na semana, 1 hora na segunda, quarta e sexta de cada semana, tenho 2 horas diárias de segunda a sexta. Coloca aí o tempo disponível que você tem. Tenho 2 horas na semana, então detalha isso muito bem, o mais detalhado possível, tá? Então, por dia / semana, para dedicar a isso, eu preciso concluir essa etapa em... Qual é o prazo final? Quantos meses? Quantas semanas? Coloca aqui também, tá? Eu indico você colocar, por exemplo, em 2 meses, em 2 semanas, em 1 mês, do que você colocar a data de tipo até 31 de março de 2025, porque pode não ficar claro para o ChatGPT qual é a data de hoje, de quando você está falando, tá? Então, essa etapa em 2 meses, 2 semanas, e aí você coloca o detalhamento. Pode me ajudar a formular metas detalhadas e organizadas, fornecendo também um plano detalhado e indicadores de progresso? Adapta ela nesses colchetes que eu deixei detalhado para vocês e joga lá no ChatGPT. Pronto, gente, foi isso que eu fiz aqui, olha só. Preciso de ajuda para criar minhas metas SMART para o desenvolvimento da minha tese de doutorado. Estou no 2º ano de doutorado, trabalhando no tema comunicação interprofissional entre preceptores da atenção primária. Meu objetivo principal é realizar a revisão de literatura para escrever o capítulo 1 da minha tese. Então, eu quero buscar por artigos científicos para conseguir escrever o capítulo 1, que poderia ser a introdução, por exemplo. Eu preciso de artigos para embasar a minha introdução. Tenho 2 horas por dia disponíveis para dedicar a isso e preciso concluir em 2 meses. 2 horas por dia
preciso concluir em 2 meses. Lembra 2 horas por dia? Então eu tô falando de 2 horas de segunda a domingo, tá? É até um pouquinho intenso. Talvez de segunda a sexta a gente poderia detalhar, mas veja aí o seu cronograma e o espaço na agenda que você possui. Aí vamos lá. Ele responde pra gente, né? Claro, vamos estruturar suas metas, babá. Então, o objetivo principal que ele coloca aqui para minha meta, que eu quero alcançar, é realizar a revisão de literatura para escrever o capítulo 1 da tese sobre comunicação. Beleza. Aí ele começa a formular, gente, meta específica, que é o S de SMART, concluir a revisão de literatura para o capítulo 1. E ele continua aí, vocês vão lendo, tá? Eu vou tentar ser mais rápida aqui no vídeo para não ficar tão comprido. Então, ele montou o S para mim. Depois, mensurável. Identificar, ler e sintetizar no mínimo 30 artigos ou fontes principais da literatura relevante sobre o tema. E ele traz um detalhamento maior para a gente conseguir mensurar isso quantitativamente e qualitativamente também. Então, quantitativamente, revisar 3 artigos por semana e qualitativamente, resumir cada artigo, destacando as contribuições principais para o desenvolvimento da tese. Dedicar 2 horas diárias ao processo de revisão, né? Então, isso vai tornar a minha meta alcançável. Para que seja atingível, você pode dividir o tempo da seguinte forma: 1 hora para ler e resumir os artigos. Eu tenho 2 horas diárias, então 1 hora eu leio e resumo. 30 minutos para organizar e categorizar as informações coletadas, né? Fazer o fichamento. 30 minutos para escrever anotações ou resumos sobre as contribuições principais de cada artigo. Gente, maravilhoso. R de relevante. Então, ele vai justificar. Realmente, a revisão de literatura é crucial para embasar o capítulo 1 da sua tese, fornecendo conhecimento necessário para a introdução do tema e os fundamentos teóricos. Então, de fato, isso não é algo que eu não preciso fazer para desenvolver minha tese. Eu realmente preciso fazer isso, tá? É só isso que ele está dizendo aqui. É relevante. E por último, T, se é temporal, concluir a revisão de literatura e escrever o capítulo 1 da tese em 2 meses, ou seja, até o final de fevereiro de 2025. Meta intermediária, completar a revisão de literatura dentro de 4 semanas, que dá aproximadamente 15 artigos. E meta final, concluir a redação do capítulo 1 com pelo menos 40% do conteúdo já estruturado dentro de 2 meses. Gente, maravilhoso. Vocês têm ideia do tempo que a gente leva para fazer isso manualmente? E aí, a questão do plano detalhado que a gente colocou no nosso prompt, né? Olha só, ele vai colocando semana 1 a semana 4, revisão de literatura em 4 semanas, e aí ele coloca semana 1 que você precisa fazer, semana 2, semana 3, semana 4. E ele vai detalhando, semana 5 a semana 8, semana 5 que deve fazer em cada uma das semanas. Então, gente, ele fornece uma sugestão de plano detalhado. Não significa que você deva seguir tudo o que está detalhado aqui especificamente, tá? Porque, por exemplo, ele vai sugerindo algumas temáticas relacionadas ao tema principal da sua tese de doutorado, do seu trabalho acadêmico. Ele coloca revisão sobre os desafios e boas práticas de comunicação na saúde primária. Veja se isso faz sentido para você, se isso vai de acordo com as orientações que você recebeu do seu orientador, ou das orientações de uma banca de qualificação que talvez você já tenha realizado, ou das ideias que você já possui sobre a realização do que você deve escrever em cada capítulo da sua tese, tá? Então, não veja isso como uma versão final absoluta que você precisa seguir. Veja isso como um norte, né? Um caminho orientador, assim, que ele já seguiu aí uns 40%, já adiantou uns 40% para você conseguir adaptar para sua realidade e para sua necessidade de fato, tá, gente? Não se esqueçam disso, isso é muito importante. E aí ele coloca, é claro, os indicadores de progresso que nós pedimos também. Então nós temos semanalmente, verifique se você está revisando 3 artigos por semana e fazendo as anotações necessárias, e mensalmente, avalie se o capítulo 1 está sendo progressivamente desenvolvido no final de cada mês. Nós precisamos verificar o nosso progresso para a gente conseguir alinhar e flexibilizar ali o que for necessário. Se a gente se planeja seguir por um caminho e acontece alguma coisa, né, algum imprevisto que não estava no nosso plano ou que acabou atrasando a gente pode
corrigir a rota a qualquer momento ao longo da avaliação desse progresso. Então, gente, não tenha medo de fazer ajustes na sua meta, nas suas metas, tá? Esse é o mais importante. A vida tá aí, a vida acontece, acontecem coisas que nós não prevemos de fato, nós adoecemos, nossos familiares adoecem, né? A gente precisa viver também, a gente não vai se prender a essas metas acima de tudo. Elas são um caminho orientador, elas não são tudo que você precisa seguir daquele jeito, senão não vai dar certo, tá, gente? A ideia não é essa. Então, esteja aberto para correções sempre. E olha, no e-book que eu vou disponibilizar para vocês, tá, relacionado a essa criação, que tem todo um detalhamento bem maior do que eu estou apresentando nesse vídeo, tá, gente? Vale muito a pena baixar o e-book. Eu dou também para vocês um prompt para vocês conseguirem colocar várias metas e organizar essas metas numa planilha Excel ou num quadro no Word, o que você tiver como preferência, tá? Então você vai pedir para o ChatGPT organizar isso para você simplesmente copiar esse quadro e colar numa planilha, colar no Word, poder imprimir, e eu gosto de imprimir e pendurar ali no meu quadro, né? E ficar bem visível para mim e eu conseguir seguir isso de forma mais assertiva, né? O visual me ajuda bastante do que eu deixar ele salvo aqui numa pasta no computador escondido, que depende de eu lembrar de abrir essas metas para acompanhar, tá? Então, olha só, o prompt é esse daqui basicamente. Então, eu coloquei aqui, preciso criar várias metas baseadas na técnica SMART para o desenvolvimento da minha tese de doutorado. Aí estou no último ano de doutorado e trabalhando no tema competências para os preceptores. Meu objetivo é analisar os dados, escrever resultados, discussão e conclusões. Tenho 2 horas por dia de segunda a sexta para dedicar a isso e preciso concluir essa etapa em 4 meses. Aí, por favor, organize as metas em uma tabela no formato Excel com as seguintes colunas: meta, critérios SMART, específica, mensurável, atingível, relevante, temporal, prazo, progresso para eu preencher, status, concluindo em andamento ou pendente. E aí, olha só o que ele dá para mim, que coisa mais linda, gente. Ele dá a tabela. Primeira coluna com as metas, tá? Que eu preciso realizar. Segunda coluna com os critérios SMART, então ele coloca, ó, específica, mensurável, ai, gente, maravilhoso, maravilhoso. O prazo, finalizar em 2 semanas. O progresso, nós vamos preencher. O status, nós vamos preencher. E aí ele coloca, olha, a meta, analisar os dados coletados da pesquisa, organizar, classificar as categorias dos dados, escrever resultados, elaborar discussão dos resultados, redigir as conclusões e, por último, revisar todo o capítulo de resultados, discussão e conclusão. E para cada uma dessas metas, ele aplica a técnica SMART e a detalhe aqui para a gente de como nós podemos realizar ela. Olha, essa tabela também tá lá no e-book. Fala a verdade pra mim, gente, se não é maravilhoso, se isso não vai ajudar bastante na definição das nossas metas, pra gente conseguir atingir, a gente conseguir ter uma melhor saúde mental, não é mesmo? Menos estresse, menos ansiedade, menos procrastinação, por favor. Então, eu espero que esse vídeo ajude vocês, eu espero que vocês consigam fazer bom proveito do e-book. Eu desejo ótimas metas para vocês, ótimas metas alcançáveis e várias celebrações sobre a conquista dessas metas, dos pequenos processos, né, que vocês vão conquistando aí ao longo do 2025 de vocês. E como sempre, gente, muito obrigada por me acompanhar e por assistir esse vídeo. Se você gostou, já dá o gostei aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal também para ajudar no nosso crescimento e para você acompanhar a nossa jornada acadêmica e científica aqui em 2025. Até mais!